olá! Nós começamos mais um módulo do nosso curso, do nosso MOOC sobre dupla diplomação, e hoje a gente tem o prazer de receber a professora Clarice Traversini, junto com o professor Nicolás, para continuar então o nosso debate especificamente hoje sobre currículo. A professora Clarice Traversini é uma pessoa que tem larga experiência nesse tema, então a gente fica muito feliz em recebê-la. É professora do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação aqui da URGS. Nós estamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul fazendo essa gravação. A professora Clarice também tem experiência na pró-reitoria de graduação aqui da universidade, como diretora do Departamento de Cursos e Políticas para a Graduação. E também tem uma experiência no Ministério da Educação como diretora da área de currículo. Então, além dessas posições na gestão, a professora também desenvolve há muitos anos estudos sobre currículo, tanto na educação básica quanto na educação superior, voltado às questões de currículo e inclusão. Então, obrigada, Clarice, por ter aceito o nosso convite. Eu acho que o Nicolás pode introduzir a nossa conversa. Nós já falamos em outros encontros do conceito geral de currículo. A Paloma dissertou sobre a questão da LDB, das diretrizes. Hoje, com a Clarice, o foco é o PPC, o Projeto Pedagógico de Curso. Então, talvez para começar, Clarice, tu possa nos reexplicar como coabitam, como se justapõem esses vários conceitos de diretriz, de LDB, de PPC, como esses vários componentes interagem. Olá, então, colegas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar dividindo, compartilhando, enfim, esses conhecimentos com vocês. E tentando iniciar, então, um assunto, professor Nicolás e professora Paloma, o projeto pedagógico do curso de graduação, mais conhecido no Brasil como PPC, ele é um conceito que, para nós na universidade, se poderia dizer que ele é uma orientação técnico-acadêmica desta organização da formação profissional. Como diz o professor Sérgio Franco na sua entrevista, nós temos no país um modelo napoleônico, quer dizer, que se tem uma formação em que resulta, digamos assim, num egresso de uma profissão, de um profissional. Então, nesse aspecto, a Câmara de Graduação, que seria o nosso órgão de aprovação desse projeto pedagógico do curso na universidade, ele adota, então, uma minuta, um protocolo, para poder fazer essa avaliação, e nesse protocolo, então, define dessa maneira um documento técnico-acadêmico orientador, então, de toda uma organização e uma operacionalização desta formação, né? Nós temos também o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira, que ele é vinculado ao Ministério da Educação, que ele faz todo um processo de regulação e de avaliação desses cursos na universidade. Então, para o INEP, ele também concorda com essa definição, mas introduz que esta organização, então esse documento orientador e essa organização, ela precisa atender às diretrizes curriculares nacionais das diferentes áreas, porque lá nas diretrizes, como a entrevista da Paloma bem explicitou, tem um conjunto específico, então, dessas características que se pretende na formação profissional, né? Em ambos os conceitos, a principal questão é que esta organização, ela precisa ter muita clareza de um perfil profissional que se deseja formar. É o cerne de todo o projeto pedagógico. Então, seria correto dizer que as diretrizes são de alcance nacional, definem os perfis de acordo com as necessidades nacionais, enquanto o projeto pedagógico de curso é um documento de gestão em nível da universidade para refinar localmente, regionalmente esses perfis? Perfeito. Inclusive, assim, o atendimento às diretrizes nacionais, elas são específicas, mas de certa maneira ampla, porque tem toda a história particular da universidade e desse curso que precisa ser levado em conta, e também um conjunto de conhecimento e de experiências pedagógicas
que são colocadas em ação. E não existe uma única forma do projeto pedagógico acontecer. Ele pode ser um conjunto de atividades de ensino em formato de disciplinas, seminários, trabalho de conclusão, estágios, enfim, mas ele também pode ter unidades pedagógicas, um formato mais integrado, digamos assim. Então, o que importa? Não é digamos assim, um modelo, entre aspas, porque também é uma expressão criticada em termos educacionais, mas um formato, digamos assim, pedagógico que importa. Importa estes elementos explicitados nesse documento de construção conjunta, isso é muito importante. Não é um único professor que, por ser o catedrático, por ser o titular, que define, mas ele é um processo discutido em conjunto com técnicos, professores, comunidade, egressos, enfim, para que se possa chegar a um acordo o mais, digamos assim, rico possível nesse aspecto para esta formação profissional desejada e prometida pela universidade quando do vestibular. E talvez para botar um caso que a Paloma já apresentou, ela apresentou o currículo na área de saúde. E na diretriz nacional é prevista obrigatoriamente uma componente curricular sobre o SUS, que é o nosso Sistema Nacional de Saúde. Eu acredito que em nível do projeto pedagógico de curso, obviamente vai ter que se tratar do SUS, mas vai ter um refinamento local, porque talvez em Porto Alegre nós temos um hospital de clínicas, o que talvez não seja o caso em outras universidades, então a existência dessa unidade possibilita que o nosso currículo seja especialmente tratado localmente via a PPC. Perfeito. Esse exemplo ele é muito rico para mostrar que esse contexto local da cidade, dos recursos, do tipo de universidade, ele impacta centralmente nesse projeto pedagógico de curso, né? Entendendo esse projeto pedagógico de curso, ele tem um objetivo dessa formação profissional universitária. Aqui, assim, vou abrir um parênteses, justamente para a gente poder perceber que, em termos de educação básica, nós temos uma formação mais generalista. Nós temos uma apropriação conceitual inicial no ensino fundamental, que ela é ampliada no ensino médio, mas que a educação básica ela se encerra com essa apropriação mais geral do conhecimento produzido pela humanidade. Não é o nosso caso brasileiro de educação superior. Nós temos na educação superior a formação profissional, então ela tem uma especificidade. Da generalidade que é a educação básica no ensino superior, todo o processo curricular, que eu relembro o conceito que a Paloma trouxe na entrevista, conjunto de experiências vivenciadas pelos universitários para se tornarem profissionais, ela tem uma especificidade. Essa especificidade, sim, ela tem uma relação com as diretrizes curriculares nacionais, mas localmente essa especificidade, ela adquire características pelas oportunidades que os estudantes têm de poder fazer a sua formação. Outro exemplo que poderia ser dado na área das licenciaturas é os colégios de aplicação, por exemplo. Nem toda universidade tem um colégio de aplicação, mas aquelas que têm vivenciam propostas diferenciadas, por exemplo, em termos didáticos, em termos de processos de elaboração dessa forma de aprendizado. Perfeito. Então, podemos talvez passar a parte dessa questão do perfil profissional e currículo. Como se define um perfil profissional? Talvez tu possas dar alguns exemplos ou nos explicar como se faz isso. Bem, então, se o perfil profissional prometido, eu gosto dessa palavra porque a gente anuncia, tem uma expectativa e depois precisa construir documentos e processos para concretizar, né? Então, se nós temos esse perfil profissional, ele precisa dessa organização desse conjunto de experiências. Então, dependendo do que sujeito nós queremos formar profissional na universidade, nós teremos um percurso formativo, que é uma expressão também usada por nós na universidade, nesse material orientativo de avaliação dos cursos de graduação. Qual é esse perfil, qual é, aliás, esse itinerário formativo, esse caminho de formação que a gente escolhe? Então, um perfil profissional, ele precisa descrever claramente quais são as competências que se pretende alcançar.
E como essas competências são alcançadas? Então, com esse conjunto de conhecimentos e práticas organizadas na forma de disciplinas, de atividades de ensino, que é o que a gente usa na universidade, para que então o aluno possa ter estas experiências de ensino e aprendizado acompanhadas por esse professor que tem a sua especialidade, enfim. E aqui tem algo muito importante. Institucionalmente, é preciso que toda experiência de aprendizagem ela possa ser mediada por essa experiência de ensino. Quer dizer, os professores ou o professor que desenvolve este conhecimento com o estudante para esta formação profissional, ele precisa ter em conta que ele vai fazer uma proposta de ensino e que precisa gerar um aprendizado. Fora da instituição, nem todo o processo de ensino está preocupado se o sujeito aprende ou não, né? E nem toda aprendizagem depende de um processo de ensino. Neste caso institucional é diferente. O professor faz uma proposta pedagógica de trabalho para o estudante nesta atividade de ensino que vai gerar um conhecimento, uma prática, uma habilidade que conjuntamente desenvolve um tipo de competência específica elencada no perfil profissional. Então, por isso que é muito importante o projeto pedagógico do curso, que ele vai fazer essa descrição de quais são os conhecimentos que vão concretizar aquele perfil profissional. Mas então, o que tu diz é muito interessante, porque no contexto da dupla diplomação como instituição estrangeira, realmente não tem absolutamente nada que impeça que o projeto do curso defina que o perfil profissional a ser construído inclua uma série de atividades que podem ser totalmente executadas no exterior, numa instituição parceira, independentemente do conceito de disciplina ou de crédito, desde que a finalidade do que o aluno vai fazer no exterior seja adquirir essa competência profissional de acordo com o curso na URGS. Perfeito, professor Nicolau, perfeito. Quer dizer, esse conjunto de atividades, sim, ela precisa ter um desenvolvimento local, regional, nacional, para atender um conjunto de requisitos, mas necessariamente não na sua totalidade. Quer dizer, há um conjunto de experiências, bem como o senhor diz na sua definição, que elas podem ser desenvolvidas em outros locais, internacionais, inclusive para você ter uma experiência cultural local. Muitas vezes, conceitos científicos ou os avanços da ciência priorizados ou recortados, digamos assim, para serem incluídos no projeto pedagógico do curso para formar determinado profissional, ele é diferente em outros países. Então, isso faz com que o estudante possa enriquecer o seu próprio conhecimento, as suas próprias práticas experienciais para se tornar um profissional mais qualificado. Então, esse processo de buscar em outros países essas apropriações conceituais, técnicas, experienciais, sim, faz com que ele se qualifique como profissional. Nós temos um caso bonito de dupla diplomação com uma universidade na Argentina, a Nacional do Litoral, sobre engenharia hídrica. Eu acho que é um exemplo perfeito, porque a gestão de recursos hídricos, por exemplo, obviamente nós temos necessidades de acordo com a lei nacional no Brasil e com as realidades locais em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas nós temos rios que definem também uma fronteira entre nosso estado e o Uruguai. A Argentina não está muito longe, então faz todo sentido também que o profissional brasileiro que se forme para gerenciar recursos hídricos possa adquirir a competência também se deparando com a mesma realidade do ponto de vista argentino ou uruguaio. Perfeito. Perfeito. Esse é um bom exemplo porque mostra exatamente uma apropriação contextualizada nacional, tanto de legislação quanto de práticas ambientais, técnicas, sei lá, conceituais, e que elas precisam ser atualizadas de tempos em tempos. Da mesma maneira, como é que ele faz isso em outros países? Então, se apropria dessa legislação, dessas práticas, para ele poder
ter de alguma maneira uma gestão disso que ela seja não conflituosa e não, digamos assim, com decisões equivocadas nesse processo. Então, esse exemplo mostra como que esse conjunto de conhecimentos e experiências desenvolvidas, elas acabam, de certa forma, qualificar é isso. Esse exemplo é bom para mostrar a qualificação desse perfil profissional do egresso profissional mesmo, né? E aí mostra também a demanda dos nossos professores universitários hoje por uma pedagogia menos conteudista. Exatamente, exatamente. O conteúdo, ele é muito importante, mas ele não pode ser, digamos assim, o central, o definidor, porque o conteúdo, ele é parte, digamos, do desenvolvimento dessas competências. Competências é um conceito bastante discutido na educação, porque há prós e há contras, há uma apropriação, digamos assim, mais voltada para um conceito em que o sujeito faz uso daquilo que envolve questões éticas, humanas e tal, e tem conceitos um pouco mais utilitaristas, né? Então, nossas diretrizes curriculares nacionais para cursos de graduação, em geral, utilizam o termo competência com esse aspecto mais cognitivo, mais humano, técnico da questão. E essas competências, quer dizer, elas precisam ser apropriadas justamente dessa maneira qualificada. Então, o conteúdo é parte, ele não pode ser o central. Eu faço uso do conteúdo para que eu possa desenvolver habilidades, desenvolver tecnicamente esse trabalho, mas que ele vai ser colocado em ação, e aí a questão da própria competência, de uma maneira que envolve ética, ou a questão humana. Essa questão do meio ambiente me parece que é muito, muito exemplar nessa questão, né? Porque tu tem aspectos que você precisa respeitar para a tua própria inserção como sujeito e como coletivo, poder fazer essa gestão dos recursos hídricos para termos água para a humanidade por um bom tempo e não terminar em seguida. Isso não é uma questão só de conteúdo. Ela é uma questão pedagógica que envolve muito mais do que saber um conceito e saber seu uso técnico. Posicionamentos éticos. Perfeito. Enfim, né? O conteúdo é um meio, não é um fim. Exatamente. O conteúdo é o meio, nesse nosso caso específico, para se conseguir ter ao final um egresso profissional de acordo com o nosso perfil desejado, que ele não é apenas um profissional técnico, mas ele é um profissional que tem sim esse posicionamento, que tem principalmente no outro um reconhecimento da sua importância. E talvez este processo dele fazer isso, não nacionalmente, mas em outro país, ele se depare culturalmente e humanamente com esse aspecto de considerar o outro, porque lá ele é o outro. Então, acho que esse processo ele é muito importante e não dá para fixar só no conteúdo, ele é o meio. Isso significa